Olá, o programa Mulher Moderna começa agora. Neste programa falaremos sobre dança, tatuagem, beleza, presente para o Dia dos Pais e muito mais. A dança traz muitos benefícios para o corpo. É tratada até como terapia, desprendendo tabus e medos. Quer saber um pouquinho mais? Conheça Chesmo Queiroz da Arte Passos. Confira a matéria. Olá, hoje eu estou na Escola Arte Passos. Vou falar com o Chesmo Queiroz sobre dança, a arte de dançar. Tudo bem, Chesmo? Tudo bom. Chesmo, explica um pouquinho para nós sobre a Arte Passos, como você começou. Eu sei que você já deu aula para a maioria das escolas aqui de Franca. Conta um pouquinho sobre você. O Arte Passos ele vem de um projeto, no programa Família da Escola, que conforme o tempo foi crescendo, foi dando oportunidade e também tivemos a oportunidade de dar aula em alguns centros comunitários e automaticamente tivemos a ter que montar uma escola que aconteceu, que todo mundo está vendo hoje, que é o Arte Passos, e graças ao bom Deus. Eu sei que seu Facebook bomba, você vive divulgando os trabalhos seu de dança, as alunas vivem conversando com você. Explica um pouquinho do porquê que o Arte Passos tem tanto movimento. O Arte Passos tem muito movimento porque ele trabalha com as três classes ao mesmo tempo. Cobrando um preço mais acessível dentro da dança, onde as pessoas possam estar pagando realmente, todo mundo possa ter acesso a essa cultura da dança de salão. Por isso que o Arte Passos tem tanto fluxo, não só no Facebook, como aqui na própria academia. Eu acompanhei algumas aulas suas, eu vi que no Facebook, aqui direto, todo mundo pergunta das aulas, você também entra em contato direto com o aluno. Você acha isso importante? Por quê? O profissional, ele sempre tem que estar em contato direto com o aluno e não se colocar assim para o aluno como ele é um profissional, entendeu? Ele tem que colocar para o aluno como se fosse um amigo, uma pessoa que ele está conhecendo e deixar a coisa fluir naturalmente. Dá um voto de confiança que automaticamente ele te dá o voto de confiança dele. Que muitas vezes as pessoas procuram a dança, uns para emagrecer um pouquinho, uns porque são mais durinhos, mas a grande maioria é para um pouco de desinibição. Você vê isso mesmo? A maioria das pessoas procura a dança realmente, entendeu? Uns é igual você falou, para poder estar tentando perder um peso, mas a maioria das pessoas poder ocupar a cabeça, ter alguma coisa para fazer durante o tempo, e começa aprendendo, e começa fazendo as amizades, vai poder conhecer outras pessoas e flui. E a partir de que idade, tem faixa etária, como que são as suas aulas para iniciante, você tem intermediário, quais são os cursos? Conta um pouquinho de tudo agora. A gente está com duas meninas aqui, que são excelentes profissionais dentro da área do balé e da área do jazz para criança. E para a dança de salão, a dança mix e para o axé, a gente está com o Mozart, com a Carol e eu dando aula também de dança de salão. São excelentes profissionais, todos eles capacitados, são mais para os adultos, na faixa etária de 12, 13, 14 anos para frente, essas aulas. E o pessoal tem gostado muito do trabalho nosso aqui que a gente está desenvolvendo. Eu sei também que você trabalha com o Zouk, é muito procurado. Explica como que é essa dança. O Zouk, ele está começando aos poucos aqui em Franca, Algumas pessoas já conhecem o ritmo, outras ainda não conhecem, fala para as pessoas às vezes assim, mas o que é o Zouk? A gente tem que explicar, o Zouk vem como se fosse uma lambada lá da Guiana Francesa e tudo mais, para a pessoa estar entendendo realmente como é mais ou menos o ritmo. O Zouk, hoje ele não está sendo muito procurado aqui, porque o pessoal não conhece, mas as pessoas que automaticamente vão conhecendo o Zouk, vão procurando a academia cada vez mais para estar aprendendo e estar aderindo a esse ritmo. Agora, no próximo programa, você vai dar alguns passos para o pessoal aprender. Agora, me esclarece uma dúvida. Entre o sertanejo, sertanejo universitário e o forró, é a mesma dança? O que muda muito são só os ritmos. Assim, a batida da música é alguma coisa ou outra. Mas é quase parecido uma dança com a outra, não muda muita coisa. No próximo programa, então, você vai dar uns passinhos pra gente? Vou dar o passinho do forró universitário e do sertanejo universitário, que o pessoal tá vendo, tá conhecendo um pouco da diferença entre um e o outro. Chesmo, então passa seu endereço para os nossos telespectadores. Com certeza eles vão conhecer a escola, se apaixonar e acabar sendo aluno de vocês. O endereço aqui do Arte Passos é Rua José Maria Jacinto Rebelo, número 5161, Jardim Redentor. Telefone para contato é 9118 5828.
sou Sidney Galhardo, técnico, tricologista técnico da Closhine Professional de Franca. Vou explicar para vocês agora o procedimento de um relaxamento de fibra, alterando toda a molécula da raiz, para dar um alisamento perfeito na fibra, tá? Relaxando essa raiz até o meio, deixando pontas para após a aplicação do ácido tioglicólico aqui, a aplicação de um selante à base de glicoxílico. O primeiro passo disso que nós estamos fazendo aqui é o quê? Nós vamos lavar o cabelo. Após a lavagem da fibra, nós vamos aplicar o ácido tioglicólico mecha a mecha, iluvando bem o cabelo e tendo a garantia de que essa fibra está estirada. A fibra tem que manter sempre estirada para você ter um resultado melhor desse cabelo aqui. Depois disso, de você iluvar bem o cabelo, você tiver a certeza, você coloca o pente aqui, aperta e ele não pode dar volume. Isso vai te dar o teste se essa fibra está pronta e perfeita para receber um alisamento por cima. Depois de aplicado e iluvado o cabelo, nós vamos retirar todo o produto que está aqui. Na retirada desse produto, nós vamos piastrar essa raiz, mais ou menos um palmo de raiz aqui, que ela é uma raiz disfuncional que nasce ao contrário. Então nós vamos estirar isso, tá? Preparar a fibra para a próxima química. Depois disso, lava-se a madeixa do cabelo e você neutraliza ela. Após a neutralização, você pode aplicar aqui qualquer processo progressivo de ácido glicoxílico ou prólis. O cabelo vai estar pronto. Essas pontas nós vamos fazer lá no final. O final dessas pontas aqui, ó, vai ser feito com o selante. Não há necessidade de você usar um tioglicólico aqui nas pontas, porque é só raiz com disfunção. Vai ficar um cabelo 100% liso e perfeito. Se você está querendo dar uma incrementada no visual, a tatuagem é uma ótima opção. Ela pode expressar diversos significados através das formas, cores e frases. E também pode deixar a mulher mais bonita e sensual. Por isso, eu visitei o Aloysio Elias do Estúdio A e a gente acompanhou uma tatuagem ainda da Giovana. Confira! Agora eu vou falar com uma moça de atitude corajosa, é a Giovana. Ela está fazendo uma tatuagem com o Aloysio do Estúdio A. Giovana, conta um pouquinho por que você fez esse trabalho de tatuagem. Porque a sua tatuagem ela é grande, ela é linda, 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 mas ela é grandona. Como que deu essa coragem? Bem, há um tempo eu fiz uma tatuagem, não gostei, não foi um trabalho muito bem feito. E há muito tempo eu quero refazer, né, e colocar uma melhor. E eu criei coragem e comecei e fiz. Você escolheu, você olhou e falou, é essa? Foi assim. Eu olhei, gostei e falei, é essa. E eu tô vendo que você hoje termina, que normalmente as pessoas fazem por etapa. Você tá animadíssima para terminar hoje. Prefiro começar e terminar de uma vez. Ó, a gente está seguindo os passos da Giovana, o Aloysio está desde o comecinho até o finalzinho. Você vai acompanhar no programa Mulher Moderna. É com imenso prazer agora que eu vou falar com a Aloysio Elias, do Estúdio A, tatuador.
super conhecido em Franca, carismático, muito de boa, né? Aloysio, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória no seu primeiro contato com a tatuagem. Ok, Ginho, um passeio, a gente estava fazendo no Rio de Janeiro, por volta de 1980, entre Copacabana e Ipanema, e aí passei, né, numa galeria e vi ali, né, umas motos, umas Harley Davidson fora. A hora que eu olhei para o lado, era um estúdio de tatuagem, né? Então nem sabia quem era o cara, a gente não tinha informação, mas eu sempre fui apaixonado por tatu. E pouca grana, né, na época ainda, não tinha muito dinheiro, foi só com um dinheirinho para passear ali, para conhecer o Rio de Janeiro. Daí tava eu, meu irmão e um amigo, né? E fomos e fizemos a tatuagem. Acabou o dinheiro, ficamos sem comer uns 2 dias por causa da tatu, tá? Deixa eu te falar uma coisinha. Tá, você começou a apaixonar porque você fez a sua primeira tatuagem, mas como você iniciou o seu trabalho? Porque naquela época não tinha muita coisa, né? Aqui no Brasil não era muito divulgada a tatuagem. Exatamente. Daí, chegando do Rio, eu já vim com aquele negócio, né? Eu tenho que ter uma máquina, eu vou fazer uma máquina, eu vou virar tatuador, né? E era difícil, caro, era importado os materiais e tal, então a gente tinha que fazer meio que caseiro mesmo. Então resolvi fazer minha primeira máquina, né? Você criou a sua máquina? Exatamente. Eu peguei um motor de Autorama na época, aquele brinquedo que existia, era um motor muito rápido. Adaptei ali uma moeda, fiz um eixo e funcionou. E comecei a fazer as minhas primeiras tatu. Como você evoluiu tanto? É workshop, é estudo? Como que é o trabalho de um tatuador para chegar no seu nível? É estudo, né? Hoje a facilidade, a internet te ajuda muito, né? Você tem vários tatuadores que são maravilhosos, né? Profissionais que pô, não tem nem explicação, é entidade, né? Não é nem profissional. E a gente tenta, pelo menos, fazer um pouco do que a gente vê, né? E a gente estuda, eu desenho muito, pinto muito, entendeu? E cada tatuagem para mim é um desafio, tá? Como essa hoje que a gente está mostrando, é uma cobertura, é um grau de dificuldade a mais, tá? Quando é cobertura, é uma tatuagem, tipo, a tatuagem dela, ela mesma falou, estava feia, fazia 10 anos, tá? Esse tipo de trabalho é mais complicado de fazer? Com certeza, porque você tem que tirar aquilo que está ali na pessoa que incomoda. Uma tatuagem que não foi bem sucedida vai te ocasionar problemas para uma vida, vamos falar assim. E você tem uma responsabilidade a mais para aquilo dar certo, para a pessoa ficar feliz, ficar satisfeita. Com certeza, assim, é muito difícil um trabalho de cobertura, um cover-up, que a gente fala, não ficar satisfatório. A pessoa sempre vai estar feliz porque ela conseguiu livrar daquilo ali, você entendeu? Bom, agora a gente vai acompanhar o trabalho que você está fazendo com a Giovana. O que eu achei muito legal, eu quero até te parabenizar, é que o ambiente é descontraído. O namorado dela está aqui, está batendo papo, ela sente a dorzinha que ela tem que sentir, mas você está rindo, está fazendo o trabalho, segurando a pele. É tudo assim, é bem psicólogo também? É por aí, a gente, que eu costumo falar, isso aqui dá um verdadeiro reality, né? Então é um barato. A pessoa se entrega, né, naquele momento que ela está ali, um momento de emoção com a dor, e vai misturando tudo. Então a gente vira amigo, né? Vamos falar assim, 90% dos meus clientes são meus amigos hoje. Então é um barato. Luiz, conta um pouquinho também como que é o processo da tatuagem, desde a escolha, higienização e o finalmente. Isso tudo vem na evolução dos estúdios, do profissional. O profissional hoje ele tem que ter cursos de biossegurança, tá? O estúdio tem que ser equipado, porque é uma coisa muito séria dentro da tatuagem, o mundo da tatuagem, tanto como manicure e tal, é uma preocupação muito grande que em cima da hepatite, tá? Então a gente tem que se prevenir mesmo, levar o cliente ao extremo da segurança, você entendeu? E a gente mesmo, que a gente é pai de família, a gente tem uma vida pela frente, então a preocupação com a biossegurança é primordial, tá? Bom, gente, a gente vai acompanhar agora a Giovana, o Aloysio vai terminar a tatuagem dela. O Aloysio tem N histórias, então eu garanto que eu vou voltar aqui para contar muito mais para vocês.
Companhia dos Vasos elabora e executa projetos de paisagismo para todos os ambientes, residenciais, comerciais e industriais. Tem como proposta harmonizar o ambiente. Conheça a loja Companhia dos Vasos e suas plantas ornamentais, seus vasos, pontes verticais e horizontais, molduras cana-da-índia, cachepôs, adubo orgânico, pó de xaxim, substrato para orquídeas e muito mais. Seu endereço é Rua Cândido Máximo Balieiro, 3118, Vila Santa Cruz. A Paraíso Tintas renova a sua casa e leva mais cor para todos os ambientes de sua construção. Com um catálogo de mais de 3.000 cores, você pode escolher ou modificar a cor. Com marcas renomadas como Lux Color, Metalatex, Masa e o melhor preço da cidade. Divide em todos os cartões até 3 vezes no preço à vista, contando com uma equipe especializada para melhor orientação e economia na sua construção. Seu endereço é Avenida José da Silva, 3591, Vila Chico Júlio. Telefone 3406-6434. O ateliê Ronaldo Finotti cria e desenvolve peças em mosaico para Franca e todo o Brasil, desde uma pequena caixa passando por grandes painéis sacros, mesas, pisos, nos estilos bizantino, figurativo e clássico. O ateliê Ronaldo Finotti disponibiliza todo o material para você que queira trabalhar com mosaico e pintura. Seu endereço fica na Rua Jorge Tabá, 1957, Santa Rita. Cheirinho de comida caseira é no Abará Restaurante, proporcionando diariamente uma alimentação nutritiva, saborosa e diversificada. Também oferecemos marmita, marmitex, self-service e cozinha profissional, entrega em domicílios e na sua empresa, com refeições saudáveis, evidenciando a sua maior produtividade. Fica localizada na Rua Carlos Dourado, 3971. Vila Exposição. Seu telefone é 3721-9128. E hoje no bloco Beleza, a Priscila da PR Make vai falar um pouquinho sobre pó facial e primer. Confira toda a matéria que ela vai dar ótimas dicas. E hoje no Bloco Beleza, mais algumas dicas da Priscila Ribeiro, da PR Make. No programa passado a gente falou sobre base. Hoje a Pri vai explicar tudo para nós sobre pó facial. Tudo bem, Priscila? Bem, você, Gi. Priscila, agora começa a explicar primeiramente, não do pó, do primer. O que é o primer? O primer é um produto que foi criado para selar a pele, na verdade. Principalmente para peles oleosas. Então, assim, pele muito oleosa, tinha muito problema de usar base, não gosta. Quem tem a pele muito oleosa fala, eu não gosto muito de usar base, nem o pó, porque fica um aspecto meio concretada a pele, fica grossa, então eu não gostava. Então, o primer foi criado para isso, para selar a pele antes de usar a base. É aquele esqueminha também da pele que tá um pouco mais natural? Não, eu acho que depende do tipo de produto, porque tem primers que é da linha HD e tem primers de linha comum. O HD que foi criado é uma linha desenvolvida, que é uma linha mais suave, tudo em HD, primer, base, foi criada essa linha HD para ficar um aspecto mais natural da pele. Tem gente que usa primer para os olhos e para o rosto todo. Tem diferença de primer ou não? São 2 tipos diferentes de produto. Tem um primer só de sombra, que é o quê? Que ele aumenta a pigmentação da sombra, aumenta a durabilidade dela. E tem um primer facial. Então, o primer facial não é utilizado nos olhos. O primer facial é só para o rosto, porque ele faz isso. Ele sela a pele, ele não deixa você ver que tem diferença entre a base e a pele. Então, vamos deixar bem esclarecido, porque eu vejo que tem muita dúvida. O primer serve para selar a pele e deixar ela mais uniforme. Tipo, linhas de expressão, diminuir os poros, fechar os poros um pouquinho, deixar a aparência mais lisa, a pele mais perfeita. E isso é o primer facial. Agora, sobre o pó facial. Tem gente que fala assim, eu quero só usar a base porque com o pó fica grosseiro, fica muito compacto. Mudou isso hoje? Mudou, porque na verdade o pó é um dos produtos mais antigos da maquiagem. Se você vê os filmes, a Cleópatra e todos antigamente, geralmente, mas só que era o rosto, aquele branco. Sempre aquele rosto bem branco, era aquele pó. E hoje, como você busca uma maquiagem mais simples, que seja mais natural, os pós foram mudando também. A textura deles foram mudando. Então, existem vários tipos de pó. Tem um pó compacto,
Tem o pó bronzeador, que já serve para corrigir, eu vou explicar cada um dos pós. E tem o pó translúcido, que é um pó mais fino. Então, cada pó serve para um tipo de coisa. O translúcido é para todas ou não? O translúcido é para todo tipo de pele. Por quê? Porque ele é mais fininho. Então, você vai colocar a quantidade que você quer na pele. Você pode colocar um pouquinho, você pode colocar mais. O translúcido, o que ele faz? Ele sela a base. O primer sela o rosto. Aí você aplica a base. Aí você aplicou a base, você aplica o pó translúcido. Por quê? Ele vai fechar a base e deixar a aparência mais bonita da pele. Então eu passo a base, em seguida o primer ou o pó? Não, primeiro cuida da pele, como a gente já tinha falado, filtro solar, todos os tratamentos. Passa o primer, espera uns 5 minutinhos, passa a base, depois aplica o pó, se necessário. Porque se for uma base mate, uma base que não tem necessidade do pó, que ela fica opaca, você não vai nem passar o pó. Você já vai pular pra colorir, passar a sombra. Eu já ouvi falar, às vezes a pessoa passa a base e fica aquela coisa meio brilhante, meio... Tem um certo brilho, meio olhado. E depois ela passa o pó pra tirar isso. Hoje não usa mais fazer isso também? Usa do mesmo jeito. Se a base for brilhante, você usa do mesmo jeito. A diferença é o quê? A qualidade do pó que foi mudando. O pó foi ficando mais fino pra quê? Pra não ficar, como eu te falei, aquela massa corrida. Que você via e fala assim, nossa, eu tô com uma textura grossa na pele. Você via e fala, nossa, até afunda. Assim se vê. Então, ele tá tudo mais fino. A base ficou mais fina e o pó. Mas o pó dá esse acabamento opaco na pele também. Fala a diferença pra mim, do compacto, do translúcido e do pó mesmo, como fala? O translúcido, o solto e o pó bronzeador. O pó compacto, eu acho que é o meu preferido. Principalmente, assim, eu acho ele muito prático. Você pode carregar ele na bolsa e, assim, ele serve tanto como acabamento. Eu falo que é o pó, o pó compacto, na verdade, é a maquiagem de preguiçoso. Porque, na verdade, de manhã, você é filho, um monte de coisa, a gente tem aquela correria. O que você faz? Você já pega um pó compacto, se sua pele já não tiver que corrigir muito, você não usa nem a base. Você passa o filtro, fez o tratamento, pega o pó compacto e já corrige sua pele. Às vezes não tem necessidade nem de corretivo. Então, o pó compacto, ele é isso. Mas o pó compacto, também, ele é só para pele jovem. Pele madura e pele mais idosa não pode usar o pó compacto. Por quê? Porque ele é um pouco mais grosso. E pelo fato de ele ser um pouco mais grosso, ele vai marcar nas linhas de expressão. Ele vai acumular nas dobrinhas embaixo do olho, ele vai acumular nas rugas e aí vai ficar grosseiro. Para pele mais madura, usa o quê? Aí a gente entra com pó translúcido. Ou pó facial, que já são pós, aqueles pós soltinhos. E o pó soltinho você usa na quantidade que você quiser. Você aplica pouquinho, aplica um pouco mais, que já é a pele madura. Porque ele não vai acumular nas dobrinhas. E tem também, agora para finalizar, os 3 pós que eu sempre falo. Tem um pó bronzeador. O pó bronzeador já é assim, ele pode ser utilizado para marcar os rostos. Tanto para diminuir o tamanho do formato do rosto, diminuir o nariz, amenizar o tamanho da testa. E também para pele morena e negra, ele serve como um blush. Quem não pode usar esse pó bronzeador? Eu acho que todo mundo pode. Porque, como te falei, a pele branca, clara, a morena, você já usa para marcar o rosto. Deixar mais magro, fazer uma linha. Ou até mesmo escurecer um pouquinho a base que você comprou errada. Já a pele negra, você usa como blush, que fica muito natural. Dá aquele ar de saudável. Quais são os mais fatais que você, assim, que vende esses produtos, você vê em revista, no computador, e de imagens, assim, que você vê que é errado? A gente usa até uma expressão, que é o olho de urso panda, que a gente fala. Que isso, se você olhar em sites, você acha bastante. É o quê? É o erro na compra da cor do pó. Que você escolhe um pó da cor mais clara e quer corrigir. Eu tenho muito olheira, e começa, e corrige, vai ficando. Então, se você olhar bem, você consegue ver nitidamente a pele normal e aquele olho todo branco, que é o famoso olho panda, que a gente chama. É um erro muito forte. E o outro erro é o excesso de pó bronzeador. Marca demais o rosto, vai marcando, então você vê, ao invés de afinar e atenuar às vezes alguma linha, não. Deixa o rosto muito marcado com excesso. Então o pó, eu acho que todo mundo deveria ter 2 tipos de pó. Todo mundo precisa de 2 pó. Um pó compacto, porque é um básico. De tarde comecei a brilhar muito, tô trabalhando, passa um pouquinho do pó, continua, você pode até pôr uma balada, você continua, dá só uma passadinha e já tá pronta a maquiagem. E um pó bronzeador, que na foto de um blush você pode usar. Na foto de uma sombra, você foi viajar, você tá com pó bronzeador, você molha ela um pouquinho, vira uma sombra marrom no seu olho. Então eu acho que o pó, os 2 é muito legal ter. Pri, bom, acho que do pó foi bem esclarecido, do primer também. E pro próximo programa, o que a gente vai falar?
Acho que a gente pode falar uma dúvida muito grande, que é o corretivo. Tanto qual corretivo que eu preciso, quantos corretivos eu preciso. Eu uso antes, depois da base, qual cor que eu uso, minha pele é negra, eu tenho vitiligo, eu tenho algumas cicatrizes, como que eu corrijo isso? Preciso usar ou não o corretivo? Eu acho o corretivo um tema muito legal. É bom também falar de iluminador, né? Que eu mesmo não sei usar direito. Como que eu uso o iluminador? O iluminador também. O iluminador é um produto, eu acho que é um boom agora, tem muitas coisas legais, tem duo, tem trio de iluminador, tem os mosaicos também de iluminador, que é bem legal. E eu acho que o iluminador dá uma cara de torrica, assim, sabe? Pra pessoa. Eu gosto muito do iluminador. E passa agora seu contato pro telespectador pra agora, né, o pessoal procurar as suas revendedoras. É tanto produto bom, né? Para conhecer um pouquinho mais dos meus produtos ou tirar alguma dúvida sobre o que você quer usar, que no meu blog também tem, é www